Seja muito bem-vindo, você pensador, você pensadora. Esse é mais um Mente Ativa, o seu podcast e o seu canal no YouTube aqui, onde a gente vai abordar temas muito interessantes. E hoje, não diferente, vamos abordar um tema muito, mas muito relevante mesmo, né, Lu? Isso, exatamente. É um tema bem legal. Antes da gente seguir com o vídeo aqui, clica no botãozinho, se inscreve, ativa lá o sininho, a notificação. Toda semana a gente está postando coisas bem legais para vocês, para você manter a sua mente ativa e você vai ser notificado. Nossa entrevista de hoje a gente vai falar num tema de burnout, mesmo em home office. É possível isso daí? Será mesmo, né? Porque as pessoas falam muito, né? De, eu tenho burnout porque eu pegava trânsito, eu trabalhava demais, eu ficava no escritório, chegava tarde em casa, agora você está em casa. Mas será que é possível entrar em burnout? Fica ligado aí que a gente vai trazer um convidado muito especial, que ele é mega especialista nesse tema, trabalha com muitas empresas sobre esgotamento, burnout. Nosso convidado de hoje é o André Ferraz. André, atualmente, ele é psicólogo, especialista em medicina comportamental pela Unifesp, psicologia positiva pela PUC, e também esse cara é um paraquedista de longa data aí. Tem muitos, ele vai falar, ele tem muitos títulos aí de paraquedismo também, então o cara ele é muito fera. E hoje também ele é sócio da Ferraz Consultoria também, uma empresa que traz muito assessment para as próprias empresas para identificar essa questão do burnout. Eles têm um foco muito grande para a questão do burnout. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, Lu. Obrigado, Felipe. Super, assim, estou muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrado e parabéns pelo canal que vocês estão promovendo e ajudando tanta gente. Obrigado. Legal, André. A gente que agradece aí por ter aceito o convite. Eu estou muito feliz, né? Você sabe, a gente já se conhece de longa data aí e o André foi uma peça muito importante para mim, principalmente nesses passos de idade, essa questão de achar o meu propósito. O André, com certeza, foi uma peça fundamental para eu ter clareza nisso daí. André, antes da gente falar um pouquinho sobre burnout, esgotamento, conta um pouquinho para a gente da sua carreira aí, principalmente dessa questão, dessa curiosidade, né? O cara é psicólogo, tem especialização em medicina comportamental, mas o cara é paraquedista também. Como que foi essa? Você caiu de paraquedas em qual área, né? Olha, essa é uma excelente pergunta, tá, Moreno? Porque eu me tornei paraquedista antes de ser psicólogo, né? E o paraquedismo, para mim, foi um movimento tão importante no meu processo de desenvolvimento, porque eu venho de uma família de médicos, de professores, uma família que tem o viés mais universitário, mais acadêmico, e minha irmã mais velha se tornou médica, meu irmão engenheiro, e eu não sabia o que eu queria da vida. Eu falei, eu não sei o que eu quero, né? E realmente, assim, agradecendo muito meus pais, que eles sempre falaram, assim, uma coisa que talvez muitos de vocês escutem: não, meu filho, você pode fazer o que você quiser. E às vezes dar esse suporte é muito bom, mas ao mesmo tempo, falar assim, nossa, fazer o que eu quiser, as opções são... O que eu quero, né? Cara, o que eu realmente quero. E aí eu queria ser jogador de futebol, queria fazer um monte de coisa, e eu acabei indo inicialmente para a faculdade de educação física. Esse foi o meu início, assim, em termos... quando eu terminei meus estudos, eu falei, vou fazer a educação física, que eu gosto muito de esportes e tal. E na faculdade de educação física, eu me deparei com duas coisas interessantes. Uma, que eu gostava bastante de praticar os esportes, mas numa das aulas de psicologia do esporte, eu me identifiquei e falei, nossa, tem alguma coisa aí que me chamou muito a atenção, muito além do que eu estava vendo dentro da faculdade de educação física. E durante a faculdade de educação física, por eu gostar muito de praticar esportes, eu estava num momento justamente de procurar o que eu queria da minha vida, profissionalmente falando, e também hobbies. Eu gostava de jogar futebol, mas na época eu já não podia mais jogar, tive uma lesão séria no meu tornozelo, então aquilo que era uma paixão eu tinha deixado de poder praticar. E foi um momento muito crucial, porque ao mesmo tempo que eu vislumbrava ser um jogador,
depois eu não podia nem mais jogar profissionalmente, e muito menos com os amigos. E passou uma coisa na minha cabeça, que talvez muitos de vocês também já devem ter passado por isso, é uma sensação de, assim, cara, eu sou bom nisso, isso eu gosto de fazer, mas eu não posso mais, ou não tenho oportunidade. E foi me dando um vazio tremendo, né? Eu fui entrando num movimento muito de tristeza, muito de angústia, muita ansiedade. E uma das coisas que realmente me alavancou e me despertou para a vida foi o meu primeiro salto. O meu primeiro salto que eu fiz nesse movimento, esse momento onde eu estava procurando identificar o que eu queria da minha vida em termos de estudos, não sabia exatamente o que era, estava me descobrindo como pessoa. E quando eu saltei de paraquedas pela primeira vez, foi tão interessante, porque eu tinha escrito numa lista, no papel, uma lista de atividades que eu gostaria de experimentar. Então, fui escalar, fui andar de bicicleta, fui fazer raft, fui mergulhar, foi tudo que dava para fazer que não dependia de uma questão atlética, tipo futebol, com paradas bruscas, corridas, laterais e tal. Então, eu fui experimentar de tudo, e eu tinha escrito paraquedismo na última opção. Eu falei, olha, se der errado, né, pelo menos eu experimentei um pouco de tudo. E aí eu fiz meu primeiro salto, e quando eu olhei, eu lembro até hoje, assim, paraquedas aberto, e eu olhei para baixo, e eu falei, cara, olha quanta... Aí eu entendi quando meus pais falaram assim, você pode fazer o que você quiser, porque de fato a oportunidade são muitas, mas naquele momento eu realizei que eu falei assim, putz, eu quero ajudar as pessoas a voar. Eu quero ajudar as pessoas a terem essa experiência que eu tive. E eu ainda não sabia do que se tratava, porque ali eu estava exatamente focado no paraquedismo. E aí eu fui saltar, me tornei instrutor, eu ensinei as pessoas a voar. Eu queria fazer as pessoas realmente a ter essa experiência, que foi uma experiência, assim, inédita na minha vida. Mas eu me dei conta que tanto o paraquedismo fez por mim, estava fazendo pelas pessoas, que a melhoria não era só no esporte, na superação ali naquele momento, mas era na vida. E para fazer um salto na época, aviões eram bem pequenos, e demorava 30 minutos para subir às vezes. E era bate-papo. E eu ia entendendo que muitas das pessoas estavam indo saltar porque estavam passando momentos de muita dificuldade na vida e estavam vendo a possibilidade, de repente, de extravasar. E elas percebiam que entre um salto e o outro, além de extravasar, elas conseguiam se superar também no dia a dia. Se eu saltei de paraquedas, eu consigo enfrentar o meu chefe. Se eu saltei de paraquedas, eu consigo pedir em casamento aquela pessoa. E essas associações foram me deixando assim, tão intrigado que eu falei, vou estudar psicologia. Já que eu estou nesse meio aí, tem alguma coisa, né? E aí foi quando eu caí de paraquedas na psicologia, resolvi realmente estudar e ligar esses pontos, né? O mais engraçado, que quando no primeiro dia de aula, o diretor chegou lá, né, procurando, tinha uma sala, sei lá, de umas 100 pessoas, e ele foi perguntando, quem está aqui, porque quer fazer psicologia escolar, um monte de gente. Quem quer aqui trabalhar com empresa, em consultoria, organizacional, um monte de gente, clínica, e eu não levantei a mão, e ele falou, você aí, meu, caiu de paraquedas, né? Literalmente. Que legal. André, até você comentou um negócio que é bem importante, e eu ando estudando bastante sobre estoicismo, né, que é justamente esse ponto, né, às vezes a gente tem uma coisa que a gente gosta muito, que a gente tem uma habilidade, só que vem algo externo, né, algo que não esteja no nosso controle, no caso você teve uma lesão, que na verdade acaba com aquilo ali. E aí você tinha duas opções, né? Ou você ia ficar se vitimizando, se lamentando pro resto da vida, que tipo, eu poderia ser o Neymar da vida, mas eu não tive essa oportunidade por causa do meu joelho, ou não. Ou você aceitou aquele momento, aceitou aquela realidade, que a realidade é sua, e você seguiu com outras oportunidades e com certeza aí acabou se encontrando. Bem legal essa sua experiência mesmo. Obrigado por compartilhar. Obrigado. Legal. André, falando um pouquinho do nosso tema, conta pra gente, assim, qual foi a sua primeira experiência com algum paciente com síndrome de esgotamento, enfim. Como que foi? Foi de paraquedas também? Assim, na verdade, é engraçado isso, porque se fala muito mais da síndrome do burnout agora, no esgotamento, do que se falava anteriormente.
Então, falando do primeiro especificamente, eu posso falar do primeiro que teve um diagnóstico fechado, vindo com encaminhamento médico, mas essa é uma síndrome que sempre existiu, na verdade. A questão, como várias outras síndromes e algumas doenças psiquiátricas, conforme o contexto vai mudando, a medicina vai evoluindo, a psicologia vai evoluindo, os diagnósticos vão melhorando, eu consigo perceber que, mesmo antes desse diagnóstico mais fechado, os critérios que existem, eu já tinha pacientes que estavam me procurando que estavam em burnout. A minha especialização, minha primeira como medicina comportamental, eu fiz faz um tempinho, em 2005, na época era considerada, chamava práticas complementares. Então, eu fui estudar acupuntura, meditação, neurofeedback, biofeedback, reiki e coaching. O coaching foi em 2005, quando eu falei, nossa, que coisa legal! E nesse caminho eu também fui me especializando em basicamente atender pessoas com ansiedade. Então, de lá para cá, já muitos pacientes que me procuraram em 2005, 2006, com quadros de ansiedade e de estresse agudo, muitas vezes já estavam realmente em burnout. Hoje, especificamente falando, então se fala muito do burnout, né, então a clínica, muita gente me procura já com diagnóstico. Basicamente eu trabalho com encaminhamento médico, então já vem com encaminhamento ou da medicina do trabalho, ou de um psiquiatra, mas o paciente que chega com essa síndrome, chega com muitas dúvidas, e às vezes chega realmente num ponto tão crítico, porque existe ainda um estigma tão grande, né, de procurar ajuda, né, de achar que é super-herói, que vai dar conta, e aí as pessoas não se dão conta que esse cara, procurar ajuda não é só quando a gente está lá no fundo do poço. Então, isso está mudando, mas eu lembro dos primeiros eram isso, era chegar, que nem pegar um copo, cair no chão, estraçalhar tudo, vamos juntar os caquinhos, né, porque a coisa realmente estava num nível de sofrimento bem grande, né, então uma dica que eu posso dar desde já é que, cara, pedir ajuda é uma grande sabedoria, né, como se a gente pudesse imaginar, por exemplo, sei lá, você está no supermercado, você vê uma pessoa, talvez com maior idade, carregando um monte de sacolinha, com dificuldade, e você vai lá para a pessoa e primeiro você pergunta se ela quer ajuda. E ela fala, não, quero. Aí você ajuda a carregar as sacolinhas dela, até o carro dela, até onde ela vai. Você não vai carregar a sacolinha para sempre, mas sabe que é tão bom, em determinados momentos, a gente realmente dividir o peso, dividir a sacolinha, para poder se reestruturar, né? Então é uma sabedoria e tanto. Legal, André. Nossa, excelente metáfora que você trouxe aqui para as pessoas, de fato, né? A gente sempre tem, né? Putz, não, relaxa que eu vou dar conta, não vou falar para os outros, eu não vou falar, às vezes, para minha esposa, para o meu companheiro, porque eu vou demonstrar fraqueza, eu não quero preocupá-lo. Mas se você ficar guardando isso daí, é o que você falou, né? Uma hora o copo, de fato, não vai aguentar a pressão, e aí é uma pressão muito forte mesmo e vai estourar. E aí, para cuidar, para você remendar, é muito mais complicado do que você, quando está num comecinho, de sentir aquela pressão. Bem legal. E vocês, nossos telespectadores, estão gostando aí do nosso papo? Fica ligado que agora no próximo bloco o André vai trazer um pouquinho sobre o burnout e também vai trazer muito sobre como você pode identificar o burnout, quais são os sintomas ou quais são os sinais que o burnout dá para você identificar e aí sim, claro, procurar um profissional. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, falando de um tema muito importante, burnout. E burnout em home office, é possível isso daí? O André já trouxe um pouquinho da questão dessa síndrome, né? Dessa síndrome de esgotamento. André, fala um pouquinho, você comentou um pouquinho sobre a questão também da ansiedade, né? O que difere o burnout de ansiedade e depressão? Tá. É uma excelente pergunta, tá, Morena? Porque é possível a gente estar em burnout com ansiedade, é possível desenvolver a depressão a partir do burnout, é possível a gente ter sintomas ansiosos, deprimido. Então, conseguir separar um pouquinho as coisas facilita a gente se reconhecer um pouquinho
onde estamos, entender quais são os profissionais que a gente pode ajudar. Então, assim, vamos começar pela ansiedade. A ansiedade é muito mais uma resposta do nosso organismo que a gente tem, fisiologicamente falando e emocionalmente falando, do nosso dia a dia. Então, a forma como a gente lida em casa, com o trabalho, com os nossos pensamentos, nosso dia a dia. Então, tem uma questão muito, realmente, de como a gente está reagindo. Então, eu posso me sentir um pouquinho mais agitado, às vezes posso sentir o coração um pouquinho mais acelerado, alguns pensamentos mais rápidos e alguns pensamentos que inundam, né, a cabeça na hora de deitar. Mas isso passa. Né? Então, não é ansiedade, não estou falando uma ansiedade patológica, uma doença, alguma coisa do gênero, mas é muito mais uma reação do momento. O burnout, especificamente falando, é uma síndrome de esgotamento físico e emocional causado basicamente pelo trabalho. Tá? Mas não é o trabalho só que faz isso. Tá? Então, é uma relação direta do trabalho com a personalidade, por questões da própria pessoa. Então, essa dinâmica do trabalho com a personalidade pode desencadear o burnout. O burnout e a depressão têm sintomas muito parecidos, e já eu vou falar sobre eles, mas a ideia é a gente entender que o burnout, a pessoa ela se sente esgotada fisicamente, emocionalmente, mas quando ela sai do trabalho, todo aquele desgosto, desprazer, ou todo aquele estresse que ela tem no trabalho, quando ela sai, ela tá bem, ela se sente bem, ela fala assim, cara, meu problema tá ali, eu não aguento meu trabalho, tá ali, é só de pensar na segunda-feira que eu tenho que trabalhar e tal. Agora, a depressão, não. A depressão é um desprazer, né, eu falo que a vida fica mais, uma pergunta que eu faço para os meus clientes, olha, como que tá a sua vida? Mais colorida ou mais acinzentada, né? E eu falo, nossa, tá mais cinza, né? Então, a depressão é uma doença, né, do cérebro, muito diretamente relacionada à questão metabólica mesmo, e essa é uma doença que as pessoas se confundem achando que depressão é tristeza, e não necessariamente. Depressão, um dos critérios fundamentais para a gente entender é quando a pessoa perde a capacidade de sentir prazer. Esse é um dos critérios mais importantes, porque a pessoa fala, não tô triste, mas eu não sinto mais prazer. E muitas vezes a pessoa depressiva é super sorridente, né? Sim. Pode. Por isso que eu falei, ela pode ter sintomas ansiosos, você vê uma pessoa agitada, você pensa, depende. E a depressão, né, ela causa, tem uma questão orgânica e tem uma questão genética. Então, se você tem na sua família pessoas que já deprimiram, existe uma chance aí 4 vezes maior também de deprimir. Então, é uma relação direta, né, também do ambiente, das questões orgânicas, hereditárias, e vai muito, né, aí sim, por isso que eles são parecidos, como as coisas vão aparecendo, mas na depressão, uma relação direta em termos emocionais, como que a pessoa, a gente chama da tríade cognitiva, como eu me vejo, como eu vejo os outros, como eu vejo o mundo. Se eu começo a me ver como incapaz, como eu começo a ver os outros como são melhores do que eu, como que se eu vejo o mundo ser um mundo ameaçador, isso vai predizer também, né, a possibilidade de se apresentar um quadro, né, depressivo mais na vida da pessoa. Agora, especificamente falando do burnout, é legal a gente entender e olhar que, assim, como eu falei, o burnout é a relação direta da personalidade com o ambiente. Então, existem alguns fatores da personalidade que dizem bastante que, assim, olha, existe uma chance muito grande da pessoa desenvolver o burnout, que é uma pessoa, por exemplo, perfeccionista e ambiciosa. E antigamente as empresas gostavam de pessoas ambiciosas, perfeccionistas, que trabalhavam... Até na entrevista, né, André? Qual é o seu maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. O pessoal adorava. Mas isso é um fator de risco para o burnout. Por exemplo, outro fator importante que a gente vai levando em consideração, quando a pessoa fala assim, não, minha vida é o trabalho só, e vai passando por cima das necessidades. É uma pessoa que tem necessidade de reconhecimento acima da média, é uma pessoa que serviu os outros sacrificando as próprias necessidades, desejo de ser insubstituível,
incapacidade de delegar, sobrecarga no trabalho, né? E aí quando o trabalho substitui a vida social. Isso são fatores de risco relacionados à personalidade. E os fatores ambientais que a gente chama, né? Então essa é a combinação com o trabalho. O primeiro fator que a gente tem que olhar na empresa é o estresse. Então eu acho que é muito válido, tanto RH ou consultorias, favorecerem mesmo as empresas a criarem indicadores de saúde emocional dentro da empresa. Antigamente as empresas não queriam fazer isso porque achavam que ia mostrar que a empresa não é uma boa empresa para se trabalhar, ou assim, é melhor não, né, quem procura acha. Vamos esconder, né? Vamos esconder aqui que... Mas o burnout é uma responsabilidade da empresa hoje. E aí, o fator ambiental, o fator no trabalho, tem um fator direto ligado com a liderança. A liderança, de uma forma geral, se a gente olhar a empresa em termos de valores e cultura, basicamente a cultura, quando a gente fala de cultura, é o jeito de ser da empresa, e o jeito de ser da empresa tem a ver com os valores, não só aqueles valores que são falados, mas são os valores que são vividos. E muitos dos valores vividos está diretamente ligado aos valores da liderança. E se eu tenho uma liderança que tem baixo apoio social, tem conflito na sua comunicação é ineficiente, instruções conflituosas, falta de feedback, baixa autonomia, falta de liberdade mesmo para decidir, pressão por tempo, não dá oportunidade, tudo isso pode juntar com aqueles fatores de personalidade e a pessoa desenvolver o burnout. E a gente sempre fala, né, que as pessoas nas empresas, elas não se demitem por conta da empresa, mas por conta do seu líder, né? Sem dúvida, sem dúvida. A liderança, ela tem um fator, assim, crucial no desenvolvimento da empresa, né, na sustentabilidade da equipe, porque as empresas são feitas de pessoas, né, e pessoas saudáveis e felizes e com bem-estar rendem muito mais. Se a gente olhar as pesquisas da Gallup, que são feitas, né, a cada 3 anos, aproximadamente, sobre engajamento, a gente tem aproximadamente, eu não vi a última pesquisa, mas a de 4 anos atrás, está mostrando que o Brasil tem em torno de 60% dos trabalhadores desengajados. E aí a gente fala assim, pô, peraí, né? Por que será que isso está acontecendo? Metade das pessoas que estão trabalhando, de repente, na empresa, estão desengajados. Tem vários fatores, mas um deles é a saúde emocional. Não adianta a gente ter uma cultura forte, planejamento estratégico, visão, mas se as pessoas estão adoecidas. Se as pessoas estão adoecidas, e se você que trabalha dentro da empresa, você que trabalha no RH, talvez você saiba do que eu vou falar, se você olhar dentro dos seus indicadores, quais são os indicadores que mais apresentam faltas no trabalho, vocês vão ver que é o chamado CDF, que são relacionadas aos transtornos emocionais. Os transtornos emocionais afastam mais gente do que doenças do coração, com questões musculoesqueléticas. Então, as empresas estão perdendo muito dinheiro e produtividade e talentos por não cuidar, né, da saúde mental. Até você comentou, André, antes era a pesquisa de clima, né, que as empresas faziam, agora mudou, né, de fato agora é engajamento, porque o clima ele só olhava a questão muito da sinergia, né, o quanto você é colaborativo, o quanto seu líder é colaborativo, mas não olhava por uma questão de o quanto você está feliz, ou melhor, o quanto você está engajado na empresa, né, bem bacana mesmo. Quer perguntar, Lu? E falando um pouquinho aqui, fugindo um pouquinho, né, dessa questão de empresa, hoje, André, eu não sei se você consegue enxergar nos trabalhos que você vem fazendo de consultoria, né, que hoje mudou um pouco, né, essa questão. Acho que as pessoas, elas escolhem os seus líderes agora, né? Elas realmente na empresa, antigamente a gente não escolhia muito, né? O trabalho, o líder, a cultura. Hoje eu vejo que esse papel mudou um pouco. Né? E qual conselho você de repente daria para uma pessoa que está buscando uma nova oportunidade para identificar realmente um líder que possa trazer essa saúde emocional? É uma excelente pergunta, né? Eu gosto bastante de
né, de ter essa visão de que realmente as coisas estão mudando, e de fato estão mudando. A gente tem as empresas que curam, a gente tem um movimento capitalismo consciente, a gente tem tanta coisa acontecendo, e o que eu diria para as pessoas que estão se recolocando, buscando ingressar no mercado de trabalho, as pessoas que querem, dentro da empresa, acharem a sua melhor posição, é realmente fazer um processo de autoconhecimento. Tá? Se a gente entender que esse alinhamento com uma boa liderança é um alinhamento de valores, então eu conhecer os meus valores, isso depende de eu realmente fazer um processo de autoconhecimento. E aí eu acho que é um gancho de falar assim, cara, psicólogo não é só para quando a pessoa está adoecida. A psicologia já foi aquela psicologia que era só de tratamento. Hoje tem a psicologia positiva, que fala assim, cara, a ideia é fazer você florescer. Tá? Coaching, por exemplo, o coaching ajuda muito as pessoas a se conhecerem. Então, eu consegui me conhecer, saber quais são os meus valores, identificar as minhas necessidades, e aí sim olhar dentro da empresa, naquele departamento, se aquele departamento, aquela liderança está alinhada com os meus valores. E se aquela empresa também está. Então, a gente saiu justamente daquele papel de que era um papel mais passivo para um papel proativo de falar assim, peraí, eu conheço, né, o que é bom para mim, eu conheço minhas forças, os meus valores, tenho um propósito, tarará, e eu quero trabalhar com gente assim. Tá? Então a escolha ela é feita muito mais por essa conexão mesmo de valores. Legal, isso é mega importante, né? Que você não vai ver, você nunca vai ver a não ser por uma questão de necessidade mesmo, mas não é sustentável, que você comenta, né? Sei lá, um vegetariano ou um vegano trabalhando num açougue, isso não vai existir, né? Essa coisa já é um comparativo bem legal assim. André, existe alguns sintomas que eu consigo identificar quando eu estou em burnout? E assim, a gente tinha muito a questão do esgotamento que você comentou, né? Então imagine que eu sou aquela pessoa que vive o sextou e a segunda-feira é o pior dia da semana. Né? Nossa, segunda-feira, 8 da manhã, meu Deus, é o pior dia. Você levanta naquele arrastado, mas na sexta-feira, quando dá 6 da tarde, você fala, nossa, tô livre. Tirei as bolas da minha perna, das minhas pernas aqui e vou viver a vida. Tem alguma coisa, alguma situação? Porque, assim, muitas pessoas hoje vivem assim, né? E assim, não que seja errado, né? Porque o momento de lazer é importante, mas existe algum sintoma que a gente consiga, de fato, identificar que tá... Eu não estou dizendo que já está em burnout, mas é o que você comentou, né? É o que você comentou, né? Você está começando a sentir um pouco a pressão e o copo ali já está começando a resistir, né? Tem. Na verdade, eu vou falar dos sintomas mas o burnout tem fases. Então eu vou falar das fases do burnout, e aí eu vou trazer os sintomas que a pessoa pode sentir e perceber, tá? Então, a primeira fase, são 12 fases do burnout que a gente pode passar, tá? A primeira fase é a fase de uma ambição excessiva. Né? Então, falando da personalidade da pessoa, né? Então, aquela pessoa que quer muito e não sei o quê, eu quero carreira, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero mudar o mundo. A ambição é boa, né? Mas tudo em excesso, a gente tem que, entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a primeira fase é a ambição excessiva, depois vem trabalho em excesso. E muitos de vocês devem ter percebido nessa fase de home office, de pandemia, que de repente, assim, cara, eu reclamava de ir para o trabalho, mas agora que eu estou em casa, eu trabalho dobrado. Dobrou, né? Dobrou. Fase 3, negligência das próprias necessidades. Então, aquilo que era importante para você, então, por exemplo, ir no médico, cuidar de mim mesmo, ter uma boa alimentação, eu começo a negligenciar. Beber água, né, André? Uma coisa, às vezes, muito simples que as pessoas não fazem, né? Exatamente. Dormir, né, de fato, de descansar. Fase 4, recalque de conflitos. Tá? Então, de repente, está tendo conflito em casa, ou com o filho, ou no trabalho, e vai, não, deixa eu botar embaixo do tapete, eu não quero resolver isso agora. Fase 5, vai reinterpretando os valores, ou seja, aquilo que, por exemplo, família para mim é o mais importante. Aí, de repente, não estou tendo tempo para minha família. Tá?
Saúde física é para mim mais importante. E de repente eu não estou cuidando de mim. Por quê? Porque eu tenho que entregar. Fase 6, negação dos problemas. Vai começando a aparecer rinite alérgica, problema de pele, você vai ficando mais irritado, sabe quando os sinais vão aparecendo, que nem você está no carro, e aí um barulhinho aparece, não é nada. Aí outro barulhinho, não é nada. Aí acende o painel, uma luz do painel, não, depois eu levo na revisão. Vai negando os problemas. E aí vem, né, a gente entra na fase 7, que começa o isolamento social. Mas só para entender que entre a fase 1 e 6, bem-vindo ao time, pessoal, é assim que é. Não é nenhum problema, a gente tem que só gerenciar justamente de conseguir ter bons hábitos para a nossa bateria não descarregar. Então é normal isso. O problema agora começa da fase 7 em diante, que é isolamento social. Você começa a não querer mais ver seus amigos, não quer ver seus familiares, e não querer ver, pessoal, entendendo o contexto que a gente está vivendo, uma coisa é não poder ver, outra coisa é não querer ver. Né? Eu não quero ver por causa da pandemia, porque não quero ter o risco, não, tudo bem, mas, nossa, não aguento, não quero falar com aquele meu primo, não quero, meus amigos, eu não aguento mais, não quero ficar, quero só dormir. Fase 8, mudança de comportamento. Então, sabe, você já notou, de repente alguém que você conhece até bem, de repente pode ser até você, que você percebe que seus hábitos estão mudando, seus comportamentos, né, falando principalmente de hábitos não tão saudáveis assim, tá bebendo demais, tá jogando demais, tá tendo alguns comportamentos mais impulsivos, tá gastando. E aí começa a vir um senso, que é a fase 9, de despersonalização. A sensação de que, putz, como eu queria voltar como eu era antes. Tá? Fase 10, vem um vazio interno. Começa a vir angústia. Pode se desenvolver na fase 11 a depressão. E a fase 12 é o esgotamento físico e emocional, que é o burnout. Quando a gente fala dos sintomas, o que eu posso perceber nesse meio do caminho, nessa bagunça toda? Lapsos de memória, falta de concentração, desinteresse pelo trabalho, fadiga constante, né? Tem pessoas que chegam no final de semana que falam, cara, eu precisava de mais as minhas férias, enxaqueca, dores musculares, insônia, baixa autoestima, desânimo, irritabilidade, impaciência. São sintomas que a gente vai percebendo, tanto os sintomas físicos como os emocionais, que podem estar caracterizando que, putz, não estou carregando sacolinhas demais, será que não está na hora de pedir ajuda? Legal, André. Acho que é bem importante a gente trazer um pouco dessa consciência também. Acho que o primeiro passo, eu acho que até mesmo para qualquer mudança, né, é você ter a autoconsciência, né? Uhum. Acho que justamente a gente o Mente Ativa está aí para a gente trazer um pouco de pílulas para as pessoas, para de fato ter um pouco de autoconhecimento, para de fato ter esse passo da mudança, né? Perfeito. E aí, Lu? André, você tem alguma dica, né, para hoje que a gente está trabalhando em home office, algo para evitar as pessoas entrar nessa situação de burnout mesmo em home office? Ótimo. Até pegando o gancho dessa pergunta com a colocação do Moreno, da autoconsciência, eu gosto bastante do modelo, né, do Daniel Goleman, da inteligência emocional, onde ele traz que para a gente ter um impacto positivo nos outros, tá, tudo começa pela autoconsciência. Tudo começa por esse processo, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque a partir do momento que alguém está escutando o que a gente está conversando e está despertando o interesse de saber um pouquinho mais sobre ela própria, esse é o primeiro passo sobre o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Inteligência emocional é tão importante que hoje, no mundo organizacional, se contrata muito mais pela inteligência emocional do que pelas habilidades técnicas. As habilidades técnicas, a gente sabe que a pessoa vai adquirindo, vai aprendendo, e bem como a inteligência emocional, mas a inteligência emocional tem um impacto profundo na pessoa e no meio que ela vive. Então, primeira coisa, autoconsciência.
procurar a gente se conhecer, mesmo nos momentos difíceis e nos momentos também, nos momentos bons da vida. A gente se conhecer e por isso que eu gosto muito do esporte, que eu sempre falo, eu vou competir na minha melhor performance ou na minha pior performance. Que assim eu vou me conhecendo quem eu sou nesses momentos. A partir daí, vem essa consciência de qual o impacto que eu estou gerando nos outros. E para eu entender o impacto que estou gerando em mim e nos outros, e usar algumas medidas de como você perguntou, né, Lu, de o que eu posso fazer nesse momento em casa para não entrar em burnout, a primeira coisa, independente do trabalho, é a gente desenvolver estratégias de autorregulação. Legal. Sim, a primeira coisa, antes de falar do trabalho mesmo, é eu perceber, assim, como que eu posso me autorregular. E a autorregulação, pessoal, ela acontece de uma forma tão natural. Por exemplo, vou falar de mim, tá? Quando eu saio com a minha cachorrinha, eu estou me autorregulando. Pô, eu tô ficando mais feliz, eu tô dando uma relaxada, quando eu vou cuidar das minhas plantas, eu tô me autorregulando. Quando eu tô, por exemplo, conversando com a minha esposa, com o meu filho, eu tô me autorregulando. Legal. Então, tem coisas que, às vezes, a gente deixa de fazer por causa do trabalho, que são tão naturais no processo de autorregulação. Agora, tem uma autorregulação, que aí é aprendida mesmo nesse processo que é a minha sugestão, que é a autorregulação psicofisiológica. O que é isso? Eu consegui acalmar minha mente e meu corpo. Por isso que, em alguns casos, precisa de medicação e ir no médico. Porque vai ter que ter essa autorregulação psicofisiológica com uma medicação para ajudar, dependendo do momento que a pessoa está. Mas, para todo mundo, mesmo quem está tomando medicação ou quem não está, independente do momento que a gente está, a gente conseguir dar pausas durante o dia e perceber como a gente está, sair do piloto automático. Né? Eu costumo dizer que, imagina uma linha da água, né? Tem para fora da água e para dentro da água, né? O famoso iceberg, né? Aquela imagem do iceberg. Para cima da água, né? Quando a gente está lá para cima da água, a gente está com uma qualidade de presença muito grande. A gente está percebendo como a gente está, como o outro está. E isso, simplesmente, se a gente parar agora e você perceber, por exemplo, seus pés no chão, ou se você está sentado, como, né, o seu apoio, ou de repente você fazer uma respiração consciente, isso é a pausa, às vezes, que a gente precisa para perceber, putz, onde que eu tô, e é um tempo que eu tenho, às vezes, para uma tomada de decisão, e não tomar uma decisão, depois eu possa me arrepender. Então, essa é a primeira coisa, autoconsciência e autogestão. Dali, a gente olhar, sim, as nossas tarefas do dia a dia e conseguir colocar de uma forma real, pessoal, em termos de metas. Quem aqui é líder e coloca suas metas para sua equipe, por exemplo, ou você mesmo que coloca suas metas, colocar metas que não são possíveis de realizá-las, isso só aumenta estresse e ansiedade. Então, trabalhando, por exemplo, de forma remota, esse negócio de ficar pulando de reunião para reunião, sem pausa, isso assim, acaba com todo mundo. Ninguém aguenta mais. O burnout do Zoom, o burnout do Teams, o burnout todos são ótimas ferramentas, mas ao mesmo tempo, se não souber gerenciar, aquelas potência sem controle, derrapa na curva. Exato. Menos é mais, a gente tem que entender que a nossa corrida é uma jornada, é uma maratona, não é corrida de 100 metros. Então, para quem está aí, olhar e falar o seguinte, como que eu posso dividir minhas sacolinhas? Então, provavelmente, pais que iam trabalhar, agora tem que cuidar do filho, cuidar do almoço, cuidar do trabalho, aumentar a carga de trabalho em vários aspectos da vida aumentaram. Então, saber dividir, pedir ajuda é a sugestão que eu dou nesse exato momento. Pede ajuda. E acho que é importante também, André, a gente sempre estabelecer, que você colocou, né, o autoconhecimento depois da questão das tarefas diárias, estabelece uma rotina que seja uma rotina saudável, né? Perfeito. Então você acordar de manhã, você tomar um banho, você arrumar sua cama, por mais que muitas pessoas às vezes acabam falando, putz, não vou arrumar minha cama, não tô recebendo ninguém em casa, né? Eu vou já levantar, já vou lá pro computador e já vou começar a trabalhar. Mas não, toma um banho, parece
bobo, parece besta falar isso daí, mas às vezes é uma coisa é muito simples, mas às vezes muitas pessoas acabam não praticando. O banho, arrumar a cama, tomar um café da manhã. Você tomar um café da manhã, às vezes você lê um livro, ou lê uma reflexão diária, não já acordar, muita gente acorda, já, pum, o que você vai fazer? Pega o celular, já olha e-mail, já olha Instagram e tudo mais. Então, assim, criar uma rotina que seja saudável, porque isso vai se perpetuar por um tempo muito maior, né? Então, acho que é importante trazer esse autoconhecimento e trazer um pouco dessa questão da rotina. Rotina é muito importante. Rotina é bom, não digo rotina em casal, né? Aí não vamos misturar. Rotina em casal também não deixa de ser ruim, né? É o que você comentou, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Mas eu acho que é importante trazer a rotina para começar ou despertar o dia, e também uma rotina para na hora de você ir dormir, né? 1 hora antes, deixa o celular lá de canto, faz uma respiração, faz uma meditação. Acho que isso é muito importante. É isso. Tem, por exemplo, algumas orientações, né, complementando, por exemplo, né, não ter vergonha de buscar ajuda. Primeira coisa, porque, né, ninguém é super-herói. Dormir, né, não abrir mão de boas horas de sono. Tem que entregar tal coisa. Cara, vai dormir, meu. Uma das piores coisas que pode acontecer é a privação de sono. Privação de sono, quem dorme, né, quem não dorme... Minha filha tá escutando? Então, né, deixa a mamãe dormir um pouquinho, deixa ficar com o papai, né? Reforçar os laços de amizade. Então, se a gente lembrar das fases do burnout, né, então, reforce os seus laços de amizade, reserve um tempo para curtir a vida, sabe, fazer as pequenas coisas, cuidar da planta, andar com o cachorrinho, conversar com o vizinho, pratique atividade física e tenha uma alimentação saudável, né? Parece que quando a gente olha para tudo isso, fala assim, cara, mas como que eu vou encaixar isso? Eu costumo dizer que a gente tropeça em pedrinhas, não em montanhas, né? Então, é um passinho por vez, é uma mudança por semana, é um novo hábito. Então, talvez você possa parar agora e pensar, de uma forma geral, através de uma pergunta aberta, assim, como que eu posso ter mais bem-estar na minha vida pessoal e profissional? Começando com uma reflexão, o que você pode começar a fazer, parar de fazer e continuar fazendo, que vai em direção, né, de uma melhoria na qualidade da sua vida. Escolhe uma coisa que você começa a fazer, uma coisa que você vai parar de fazer e uma coisa que você vai continuar fazendo. Só isso já vai mudar o rumo, né, para onde você está indo. Imagina a seguinte situação, né, eu estou aqui em São Paulo, vou pegar um avião e de repente eu quero ir, como se fosse uma linha reta para Miami, nos Estados Unidos. São 10 horas de voo. Se o avião derivar 2 graus à direita, só 2, assim, ó. É muito ou é pouco? No final é gigantesco, né? A 1 minuto de voo, 2 não é nada, mas em 10 horas de voo a gente vai pousar no oceano. Então, muitos de nós estamos nesse momento, lógico que, entre aspas, culpabilizando a pandemia, mas muitos de nós já estávamos derivando à direita, já 2, 3 graus, e lógico que a hora que a gente caiu na pandemia, as coisas se potencializaram, né? Mas nunca é tarde da gente fazer o ajuste de rota. E o ajuste de rota a gente faz com os nossos instrumentos que estão no nosso corpo, como a gente se sente, nossos comportamentos, aquilo que a gente pensa, sente e faz. Isso é uma definição de liderança, né? Todos nós somos líderes aqui, né? A autoliderança é a liderança quando a gente assume todos os resultados que a gente tem na vida. Todos eles. Tudo que a gente faz, os resultados que a gente pensa, que a gente sente, levando em consideração o contexto que a gente vive. Legal, André. E você, pensadora, se identificou, ou melhor, viu algumas das situações aqui das 12 fases, 12 etapas do burnout que o André trouxe para vocês? Se identificou alguma situação? Fica ligado que no próximo bloco o André vai trazer uma dica de ouro. Ele já deu algumas dicas de ouro aqui, né? De você começar a fazer algo novo, você parar de fazer algo que você já faz e continuar também fazendo coisas que você faz. Mas ele vai te trazer uma dica de ouro também e vai trazer algumas dicas, né? O que você tem que fazer, quem que você pode procurar, né? Você não vai conseguir levantar sozinho, você sempre vai precisar de ajuda e identificar essa ajuda é muito importante. Fica ligado que no próximo bloco
tem muito mais. No próximo bloco a gente vai ter uma presença aqui neonato, ou melhor, uma presença mirim aqui, a Laurinha, a Lu foi pegar ela. Fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais. Até mais. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, companhia da Laurinha aqui, nossa baby aqui, já trazendo um pouco de autoconhecimento para o papai e para a mamãe, né? Porque conhecimento de pai e mãe, a gente está aprendendo a ser pai, ela aprendendo a ser filha. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão, que dica de ouro você deixa para as pessoas que estão, ou melhor, que se identificarem em uma das situações que você colocou, André, sobre essa síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento. Que dica de ouro você deixaria para essas pessoas? Acho que a primeira colocação é que você é normal. Bem-vindo ao time, ninguém está quebrado aqui, né? Então, eu acho que a dica de ouro nesse momento é a gente quebrar esse estigma sobre os transtornos emocionais, sobre as doenças mentais, entender que o que acontece comigo, com você, com todos nós, faz parte. Faz parte, assim, o adoecimento, o sofrimento, faz parte. O que acontece que é uma oscilação, né, entre saúde e doença, é uma oscilação entre tristeza e alegria, é tudo uma oscilação. Então, a dica de ouro é quebre esse estigma, peça ajuda, tá? E busque o autoconhecimento. Seja vulnerável, né? E a vulnerabilidade é linda, porque ela conecta as pessoas. Exato. Né? Então, quando eu desenvolvo, né, o autoconhecimento, eu consigo perceber se eu estou mais tempo de um lado ou de outro, porque a gente oscila, mas de repente eu derivei a rota e ainda não estou percebendo isso. Então, procurem talvez ajuda para o seu processo de autoconhecimento, independente de burnout, independente de depressão, ansiedade, porque hoje justamente o olhar é esse, é um olhar que a gente faz no caminho da nossa melhor versão, no caminho do nosso florescimento. Porque, né, eu posso fazer uma pergunta para vocês e falar o seguinte: qual é o preço que se paga por não fazer nada pela saúde emocional? É um preço alto, né? Exato. Muito. O fato de você não decidir já é uma decisão, né? Uhum, com certeza. Eu acho que acaba trazendo um pouco dessas escolhas. E acho que o que você trouxe é muito importante, principalmente de buscar ajuda, né? Buscar pessoas competentes para te ajudar, né? Porque hoje também tem muitas promessas, né? A fórmula da felicidade, tem muitas coisas que você às vezes compra com uma ilusão e acaba não sendo isso daí. Então é importante você ter autoconsciência do que você precisa, que é o que você comentou, né? Os 2 graus da rota ali do avião São Paulo para Miami vai te deixar no mar, só que é importante você ter ferramentas, e aí acho que é justamente o que acontece, né, no voo, que tem ferramentas que mostram ali e falam, opa, ó, você saiu 2 graus. Beleza, você toma autoconsciência e regula a rota novamente para você pousar em Miami, senão você vai pousar no meio do mar. Você falou, né, da felicidade, né, Moreno? No final das contas, todo mundo quer ser feliz, né? Assim, você tira tudo que a gente tem, tira política, tira dinheiro, tira tudo, deixa todo mundo pelado ali, né? Tipo, não tem ninguém, assim, todo mundo igual, não tem distinção entre pessoas, raças, credos. Se a gente for olhar para todo mundo e fazer uma única pergunta, né? O que realmente você quer? Todo mundo vai falar assim: eu quero ser feliz. E felicidade, né, agora eu acho que é importante a gente trazer um construto da felicidade, de acordo com a psicologia positiva, que eu acho muito legal, é uma experiência de contentamento e bem-estar somado, né, com o sentimento que a vida tem sentido e vale a pena. Então, eu acho que a gente percebendo essas sutilezas, que contentamento e bem-estar, a gente não está falando de alegria, de balada, de grandes coisas. A gente está falando de uma sutileza, de falar assim, cara, sabe? Né? A gente está falando de um sentido que a vida tem propósito, que vale a pena. E aí, pessoal, né? Quando a gente fala de propósito, por exemplo, propósito, não estou falando de trabalho.
Porque eu posso desenvolver meu propósito no trabalho, falar assim, nossa, descobri qual é o meu propósito de vida no trabalho, mas eu posso descobrir quando nasce uma criança. Sim, exatamente. Eu posso descobrir no sofrimento, quantas pessoas passaram por sofrimentos, né? Por exemplo, eu passei os últimos 2 anos em Brumadinho, pessoas que perderam tudo ali, e de repente floresceram, a gente fala de crescimento pós-traumático, e daquele florescimento, fala, nossa, eu descobri meu propósito no sofrimento, eu vou ajudar as pessoas que perderam em desastres, tudo na vida, eu vou ajudar no Brasil inteiro. Então, assim, o sofrimento também pode trazer propósito. Uhum. Sim, até essa questão, André, da felicidade que você trouxe, é a mesma coisa que o sucesso, né? Também para você ser feliz, você não precisa ter o mundo, você não precisa ter um monte de coisa. Às vezes um simples ato, um simples objeto, uma simples coisa, você consegue já ser feliz. Como você também, sucesso não é você ser o executivo mega trilionário. Às vezes o sucesso para você é você trabalhar numa coisa que você goste muito. Às vezes vai vender coco na praia, isso daí para a pessoa é um sucesso. O que ela está fazendo ali, ela está num ambiente que ela gosta. Então acho que é importante trazer essa consciência também para as pessoas. Com certeza, né? Que legal. E você vê, né? Felicidade, sucesso, tem tudo a ver com burnout. Sim. Porque a relação direta, né, de eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com os meus valores, a minha definição de felicidade e minha definição de sucesso, tudo isso vai influenciar o nosso bem-estar. E uma coisa que acho que vale a pena ressaltar, né, em termos de ponto de contato, falando da felicidade ainda, né, se a gente imaginar nosso aniversário aí, independente da nossa idade, sei lá, de 90 anos, 100 anos, imagina até quantos anos você quer viver saudavelmente e de repente você quer comemorar seus 100 anos. Quem você gostaria que tivesse nessa festa, né? Essas pessoas que vão estar aí com você comemorando são as pessoas que você está se relacionando. E a qualidade do seu relacionamento está diretamente ligado à qualidade da sua comunicação. E a qualidade da sua comunicação está diretamente ligada à qualidade da sua saúde emocional. Então, como a gente se comunica com a gente e com os outros, está diretamente ligado como a gente está se sentindo. Então, de novo, procurem, dividam a sacolinha, procurem ajuda, procurem se desenvolva, né, o autoconhecimento. Acho que essa é, no final das contas, a dica de ouro, né? É verdade, é a dica de ouro. O André, qual livro você tem lido ultimamente? O que você indica aí para os nossos ouvintes? Olha, eu tenho alguns livros aqui. Eu posso mostrar alguns aqui? Claro, posso. Tá, depois a gente vai colocar na descrição aqui desse episódio, vai estar todas as suas indicações aqui também. Eu separei alguns, eu não vou mostrar todos, senão, mas, por exemplo, para quem trabalha em empresa, eu gosto bastante, não sei se dá para ver. Deu. Burnout. O Burnout, Terapia Cognitivo-Comportamental na Síndrome de Burnout, Contextualização e Intervenções, da Anelisa Vaz de Carvalho. Tem um em inglês, para quem lê em inglês, que eu acho que vale a pena, para liderança, que são os 15 Commitments de Liderança Consciente, Conscious Leadership. Também para empresa, que eu gosto muito, Capitalismo Consciente. Tá? É só para as empresas que eu acho que, né, Agora, você que está querendo entrar no processo de autoconhecimento, tem um bem antiguinho que eu adoro. Dá para ler? O tão da forma interior. O tal da forma, do taoísmo, né? O tal da boa forma interior, não tem a ver com religião, mas com filosofia. Tem um outro que eu não tenho ele aqui em mãos, mas ele é um livro também para adolescente, mas como a gente nunca perde a nossa criança interior e ela está sempre se desenvolvendo, né, que é o Fernão Capello Gaivota. Legal. Essa é uma boa leitura. Para quem gostou, quando a gente falou bastante sobre psicologia positiva, então, Florescer. Muito bom esse. E os dois últimos que eu adoro, Daniel Goleman, né? Tá. E esse aqui tá em inglês, mas tem em português. Deixa eu ver se eu... Esse não deu... Tá, ele tá com... Tá dando umas... Na verdade, ele é o Forças de Caráter e Intervenções,
que é o da psicologia positiva também, que é um manual, pessoal, muito legal, que é o seguinte, inclusive depois eu vou dar o link para vocês. Vocês podem fazer um teste gratuito para descobrir quais são suas forças, né, suas qualidades, de acordo com a psicologia positiva. É um manual de forças, dá para você aplicar para você, para sua família, no seu relacionamento, na sua empresa, de forma gratuita, e dá para ter uma ideia, né, de quem são as pessoas em termos de qualidades e de forças, e isso são fatores de proteção, né, anti-burnout, conhecer as nossas próprias forças. Que legal. André, além de todas essas dicas aí de livros que você deu, você tem alguma frase de impacto que sempre você leva e para compartilhar aqui com os nossos ouvintes, para ser o nosso... Na verdade, vai ser a nossa frase de impacto que a gente vai deixar aqui anotadinha aqui para este episódio. Tem alguma frase que você deixa? Ah, que legal. Eu de fato, eu não pensei em nenhuma frase específica, mas eu gosto de uma definição de sucesso, tá? Até porque a gente falou nisso. A definição de sucesso ela tem um impacto profundo de como a gente se sente diariamente. Porque muita gente fala, quando eu tiver, e se, aí eu vou me sentir bem sucedido. E nunca chega. É o famoso pote de ouro no final do arco-íris, né? Condiciona a algo, né? Exatamente. Então, para mim, o sucesso, ele tem que ter 3 características fundamentais, que tem que estar, primeiro, sob o meu controle, tem que gerar aprendizagem e fazer um bem maior. Na hora que eu defino, então, para mim, a minha, né, definição para me sentir bem sucedido, quando eu me supero, quando eu me desafio e me supero, eu prospero. Muito bom. E quando eu me desafio, por exemplo, estou aqui me desafiando com vocês. Quando eu me supero, por exemplo, hoje, né, eu andei de manhã uma distância maior com a minha cachorrinha do que de costume. E não tem a ver com o trabalho, não tem a ver... Mas essa sensação de chegar no final do dia, de falar assim, nossa, hoje eu fui bem sucedido. Hoje eu fui bem sucedido. E essa sensação de autonomia, de autorrealização, ela é positiva para todas as áreas da vida. Porque eu estando feliz, eu sabendo dividir as minhas sacolinhas, eu tendo recursos, e todos nós temos os recursos necessários, isso faz com que a gente melhore a nossa qualidade de relacionamentos, e pessoas mais felizes, de acordo com uma pesquisa mais antiga de Harvard, são pessoas que cultivam relacionamentos. Legal, André. André, muito obrigado aí, acho que por ter aceitado o convite, por ter trazido essas pílulas de conhecimento para os nossos ouvintes. A gente vai deixar na descrição aqui, tem um treinamento que você faz, que é o DLI, né? Desperte seu líder interior. Para quem quiser saber um pouco mais também, eu sei que você vai fazer uma turma agora mais no final do ano, né? Mas você sempre tem turmas recorrentes. Como que funciona isso daí? Explica uma forma bem sucinta, assim, como que é o DLI. Ok, o DLI é um treinamento de autoria própria, foi desenvolvida pela Ju e por mim. Nós somos casados, nós trabalhamos juntos, saltamos de paraquedas, e foi um treinamento onde a gente trouxe todos os elementos que a gente conhece do paraquedismo. Não precisa saltar, pessoal, mas de voar. A gente vai voar. Mas, assim, essa é a sensação de a gente poder ter essa liberdade de descobrir o nosso grande potencial. É um treinamento vivencial, onde vocês vão chegar sexta, no final do dia, num hotel. A gente fica até domingo. E durante todo esse tempo, a ideia justamente é um processo acelerado de autoconhecimento, que a gente vai trazer todo o nosso conhecimento do paraquedismo, da psicologia, do coaching, da neurociência, de forma teórica e prática. Com certeza, você vai entrar de um jeito e vai sair de um jeito bem melhor. Assim, o que não dá para falar o que a gente vai fazer lá, porque realmente é transformador, com muita amorosidade. Então a gente traz elementos, a gente gosta bastante da parte teórica, no sentido de novidades. Então tudo que dá neurociência que tem de mais novo, tudo do HeartMath, que é uma das nossas especializações, do coaching, de liderança, enfim. E pode ir com casal, pode levar família, a gente sempre fala, mas pode levar conhecido? Pode porque vocês vão criar, né, ferramentas para se comunicar melhor, vão criar ferramentas para poder se conhecer melhor e, consequentemente, né, dividir as nossas sacolinhas com mais autonomia e confiança.
Com certeza, legal, André. A gente vai deixar a descrição aqui. Lembrando que o DLI ele ocorre aqui em São Paulo, né? Mas se você é fora do estado, você se interessou, manda uma mensagem lá para o André também, que com certeza ele vai achar possibilidades aí também para você participar. André, como que faz para encontrar você nas redes sociais aí, para quem quiser te adicionar, quiser bater um papo com você? Legal. Então, pelo Instagram é André CT Ferraz, que é meu sobrenome, então CT Ferraz, tudo junto. Tem o Insta da consultoria, consultoria.ferraz. Podem me achar também pela página da empresa, consultoriaferraz.com.br. E tem também, eu acho que vale o Insta também do heartbrasil.br, que é uma parceria que a gente tem entre os treinadores do HeartMath, que a gente traz muitos recursos para as pessoas realmente se conhecerem e desenvolverem o processo de autorregulação que a gente falou no comecinho da entrevista. Legal, inclusive já dando spoiler aqui, Ju, estamos esperando você aí para um bate-papo aí para falar um pouco sobre resiliência, trazer um pouco também do conceito do HeartMath. Não esquece de adicionar a gente também lá no Instagram, lá o meu é simples, felipemoreno.br. Todos os dias eu estou postando reflexões e coisas bem legais para você. E o seu, Lu? É lucianafonseca.br. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Estamos lá no Spotify também, no Apple Podcast também. Então, se você quiser escutar, não está hoje com tempo para ficar parado lá assistindo, vai lá no Spotify, que também está lá no podcast. Se você não segue a gente, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho toda vez que sair, ou melhor, toda semana a gente vai estar postando coisas legais para vocês. E espero que ajude demais você manter a sua mente ativa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. André, muito obrigado mesmo pela participação, André. Aí. Trouxe muita coisa, gratidão. Mandou muito bem. E espero que vocês tenham gostado. Fica ligado que nos próximas semanas tem muitas novidades para vocês. E bebezinha tá dormindo aqui, né, filhinha? Fala tchau. Tchau, pensadores e pensadoras. Gente, muito obrigado. Até mais.